né? Porque é um tema que dentro dele existem vários contextos e vários aprendizados na área da educação, né? Eu digo que esse período foi um período de quebra de paradigmas, né? Foi um período diferenciado, foi um período catastrófico, mas foi um período de grande aprendizado, né? De grande aprendizagem, pelo menos para mim, eu posso relatar isso, e hoje eu vou mostrar para vocês que nos estudos, né, na literatura, nos artigos científicos, corrobora, né? E é interessante, as experiências que eu vou mostrar aqui para vocês, elas foram vivenciadas em diferentes contextos e elas convergem, né? Elas convergem na ideia do que o professor realmente passou e o que nós estamos passando agora nesse período pós-pandemia, né? São muito parecidas, tá bom? Eu começo aqui mostrando para vocês o que era o contexto educacional brasileiro nessa pandemia, né? Quando aconteceu a pandemia da Covid-19, né, que houve, né, a delimitação lá, a indicação para o isolamento social, coloquei até aqui a referência do artigo, né, que trata dessa questão, a gente não pode deixar de lembrar que não só a escola, mas todos os sistemas, né, do planeta, eles foram paralisados, né? A escola foi uma delas. E o interessante, pessoal, com o fechamento das escolas, é que nos primeiros meses não se falava nada. E eu ficava, meu Deus, será que ninguém está vendo que as crianças estão todas em casa e que não tem o que fazer, né? E ninguém está falando nada sobre a educação, o que nós vamos fazer, né? E essa necessidade de aulas remotas, ela aconteceu e ela não aconteceu logo não, vamos ter aulas remotas a partir de agora, não. Houve um processo, e em todos os contextos educacionais foi observado isso, né? Não era a intenção das escolas públicas de oferecer um ensino remoto. Na verdade, a população, a comunidade, as pessoas, elas foram se moldando a esse sistema, até a gente chegar e começar a falar de educação remota emergencial, né? E aí, gente, na hora que houve a pandemia, nós podemos dizer o quê? Que os problemas estruturais da educação foram expostos de maneira bem mais clara, né? Óbvio, mostrou-se o quanto que nós, professores, não estávamos afeiçoados às tecnologias, né? Mostrou o quanto que a escola não tinha infraestrutura tecnológica, física, humana, para abarcar esse sistema, né? Mostrou o quanto que as famílias vulneráveis, né? As famílias mais vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda, principalmente no contexto educacional, né? Tudo isso foi exposto de maneira bem clara, né? A gente pode dizer isso. E eu coloquei aí essa figura, gente, de um teto rachando, né? E a água escorrendo sobre ele, porque eu achei tão parecida com o que está acontecendo com a educação, com o que aconteceu com a educação e com o que está acontecendo agora, que a gente pode fazer aí um alinhamento aí, né? A educação, ela estava como um teto rachado, né? Onde quando houvesse a primeira chuva, né? Esse teto, ele iria desabar, que foi o que aconteceu, né? Eu não estou exagerando, mas é isso que aconteceu, né? Primeiramente, houve como é que eu posso dizer? Houve uma confusão, né? Falavam em educação à distância e falavam em educação remota emergencial. E eu tenho certeza que os profissionais da FAESPA, né, vocês aí, os professores, professora Ana Cristina, professora Vanessa, professora Silvia, que eu conheci agora, né, a Yalen, são os professores aí da FAESPA, deviam ficar se coçando com essa história de querer confundir a educação à distância com a educação remota emergencial. Porque vocês que são alunos,
Vocês sabem muito bem que a educação remota, ela não tem nada a ver com a educação à distância, né? Porque a estrutura, a infraestrutura tecnológica, ela é outra, né? As pessoas que trabalham na educação à distância, elas são formadas para isso, elas fazem treinamento, curso de capacitação, formação continuada, para poder atuar na educação remota. E a FAESPA, como uma faculdade que oferece esse sistema, ela oferece uma estrutura, oferece uma plataforma, oferece um apoio, atividades síncronas e assíncronas, e todo um contexto diferenciado. A educação remota emergencial, gente, primeiramente demonstrou o quanto nós, professores que somos do presencial, temos essa formação inadequada, incompleta, né? Demonstrou o quanto que as escolas públicas, elas não têm estrutura digital, né? E quantos alunos descobertos, né? Eles estavam descobertos dessa infraestrutura e nem foram totalmente apoiados, né? Além do que o perfil de um aluno da educação à distância é totalmente diferente de um aluno da educação remota emergencial. Vocês sabem disso, vocês que são alunos, né? O perfil de vocês que trabalham e que estudam na educação à distância, e que precisam se organizar para os estudos, e que precisam separar um horário, e que já tem uma autonomia, né, já tem um cóccix frontal lá pronto para a responsabilidade, né, vocês já conseguem se organizar para os estudos. Imaginem os alunos que estão em formação, informação socioemocional, informação em todos os sentidos, até mesmo em crescimento, os alunos da rede regular, né, os adolescentes que estavam ali ainda desenvolvendo o que os 4 pilares da educação propõem, né, aprender a ser, aprender a conviver juntos, aprender a saber, enfim, os pilares que são necessários para o desenvolvimento de um indivíduo ainda não estavam formados, esses alunos precisaram se readequar para poder continuar, né, nos estudos na escola, para poder continuar um processo que não foi atendido, né, de maneira plena durante esses 2 anos. Foram 2 anos, pessoal, foram 2 anos de muito atraso, foram 2 anos onde houve a questão da vulnerabilidade e as comunidades mais vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda, do distanciamento, porque o aluno de escola particular, ele teve o apoio, ele teve a plataforma, ele tinha um subsídio, e o aluno de escola pública ficou a mercê, né? Essa é a verdade. E aí, gente, vamos para cá. E o que o professor fez? Né? O que fazer? Eu vou contar da minha experiência, 2020. Eu era professora de turmas de 9º ano, né, da escola municipal, e lá eu já havia criado grupos de WhatsApp, porque algo me incomodava, né? Eu ficava pensando, gente, como como é que a gente já está nesse auge de tecnologias, tem tanta coisa para fazer na internet, tanta coisa que os alunos poderiam estar utilizando para aprender, e a gente não usa nada na escola, não tem internet, poxa, tem pelo menos o WhatsApp. E eu tinha feito grupos de WhatsApp para compartilhar esses materiais que eu já vinha estudando, porque eu sempre gostei do tema de tecnologias digitais, de informação e comunicação, né? Já estava pensando em propor um projeto para tentar o doutorado, enfim. Estava num caminho ainda muito ainda devagarzinho, mas já tentando. E aí houve a pandemia. E eu usei os grupos do WhatsApp, continuei a minha comunicação com os meninos, fazia apresentações e mandava para eles, né? Já tinha um processo de interação, e aí houve a escola oficializou o uso do WhatsApp para as aulas, e foi, assim, uma reviravolta. Estou mostrando aí para vocês 2 figurinhas de prints de aulas que aconteciam pelo WhatsApp, né? E isso é histórico, pessoal, isso é histórico, é uma coisa atípica, é uma situação diferente, e que ainda vai render muitos estudos. Como era que o professor dava aula pelo WhatsApp, né? Pelo menos na nossa escola, a gente tinha um padrão, tinha que postar um cabeçalho com o nome da disciplina, com o conteúdo, e a gente numerava as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, né?
Isso foi em 2020 já, ali para o meio do ano, quando viu que o negócio, a escola não ia voltar, né? E os professores que não tinham afeição nenhuma com as tecnologias, eles tiveram que aprender. E eles aprenderam, muitos deram um show, muitos se afastaram totalmente e disseram que não iam fazer isso, né? Existem os dois lados. E nos estudos de 2020, um dos primeiros estudos que eu li foi da Lynn Alves, tá aí ela, viu, de 2020. Esses meus slides eu passei para a universidade, depois vocês, passei para a faculdade, depois vocês podem ter acesso. A Lynn Alves, ela foi uma das primeiras a escrever sobre a pandemia. E eu peguei esse estudo dela, acho que já foi em maio, né? Foi bem na hora, saiu a pandemia, ela escreveu ali, ela sozinha, ela é uma PhD, né, na área de TEDIC, né? Acho que ela concluiu o pós dela na Itália, ela é estudiosa da área e ela escreveu um artigo glorioso sobre o ensino remoto. E ela, acho que ela foi uma das primeiras a usar esse nome, né? Ensino remoto emergencial, né? E tanto ela como o Chimiguel, também a professora Cassandra Joy, né, lá da Universidade Federal do Ceará, eles falavam o seguinte: não confundam educação remota com ensino à distância, né? E eles até comentam a questão do como era que o ensino à distância aconteciam em regiões onde acontecia conflitos bélicos. Que a educação à distância ela não acontece só por meio digital. Vocês sabem, se vocês estudaram alguma vez a história da educação à distância, já faz muitos anos, né? Mesmo antes, quando não tinha nenhum recurso tecnológico, as pessoas estudavam por correspondência, mas tinha toda uma sistemática, né? Tem uma história, tem um embasamento. E a educação remota emergencial, ela surgiu assim, surgiu diferenciada mesmo, surgiu com professores tentando fazer com que os alunos continuassem a aprender mesmo à distância com recursos que estavam ali disponíveis para eles, e um deles era o WhatsApp. O WhatsApp foi uma ferramenta crucial, não foi só utilizada aqui em Parnaíba, foi utilizada por muitos municípios no Brasil todo, né? Todo mundo teve a mesma ideia, tá, gente? O WhatsApp, ele foi utilizado e ele já era foco de trabalho antes da pandemia como um aplicativo para aprendizagem, né? Já tinha trabalhos que utilizavam, que mostravam o quanto o WhatsApp tinha um potencial para desenvolver atividades educacionais, né? Enfim, uma coisa, um fenômeno que aconteceu por meio deste aplicativo foi a transposição de métodos de ensino presencial para o ambiente online. E é verdade, o professor dava uma aula pelo WhatsApp como se ele tivesse no presencial, né? Eu via meus colegas ensinando matemática, filmando a mão dele com a caneta num papel, a conta, como era que fazia a tal conta. Eu mesma cair numa loucura, numa besteira de pedir um trabalho e pedir para os meninos tirar a foto do trabalho. Olha a loucura. Quando eu comecei a ver aquele monte de foto no meu WhatsApp, aí eu pensei, minha Nossa Senhora, isso aqui não tem condição. Existem ferramentas que vão otimizar esse sistema aqui e eu fui atrás, né? Não sabia usar o Meet, fui aprender a usar o Zoom, fui aprender a fazer podcast de maneira bem, como é que eu posso dizer, bem artesanal, eu posso dizer. Não era um aplicativo especial para podcast que eu usava, e eu inventava e colocava uma música de fundo aqui do meu computador e fazia os podcasts curtos, porque os meninos não tinham internet suficiente para baixar áudios gigantes, né? E que eles conseguissem, eu queria fazer com que eles continuassem ali, que não saíssem da aula e que prestassem atenção. O que a gente poderia fazer? Foi um momento, assim, de grande desestímulo. Os professores, às vezes, se davam conta como é que eles diziam? Nossa, eu estou dando aula sozinho. O professor entrava no WhatsApp para dar aula e ele ficava ali praticamente só, né?
E essa transposição de métodos de ensino presencial para o ambiente online, ela aconteceu muito, até que o professor começou né, a se atualizar nas ferramentas que já existiam. Tá bom, gente? Bom, que mais? Quais foram as primeiras estratégias da educação pública frente aos desafios do ensino emergencial? Eu gosto de falar ensino emergencial, tirando o remoto, porque o remoto ele não foi a única estratégia, né? Pelo menos até as escolas aqui de Parnaíba, elas tentavam mandar atividades impressas, né? Em Sobral, eles mandavam as atividades impressas junto com os kits de alimentação, para tentar, né, fazer com que os alunos fossem buscar tanto o kit de alimentação e não deixassem de ir buscar a atividade impressa, né, que era o que eles tinham no momento. E aí, atividade impressa, ensino remoto mediado pelos aplicativos, né, populares, e uma coisa aconteceu em 2021, no início de 2021, pelo menos aqui em Parnaíba. Eu vou contar a história daqui de Parnaíba mais na frente, mas a utilização, a adoção do Google Sala de Aula, ela foi um grande passo, né? O povo das secretarias de educação, eles foram se afeiçoar com o G Suite, foram chamar profissionais que sabiam mexer na ferramenta e tentaram incluir os alunos dentro desse contexto aí do Google Sala de Aula, né? E o que foi que regularizou esse sistema de aulas remotas, esse sistema de aulas à distância por meio de atividades impressas? Bom, a gente teve medidas provisórias, tá, gente? Primeiro, essa de número 934, que saiu logo no dia 1º de abril de 2021, depois 2020, depois dela teve outras, ela simplesmente ela regularizou a situação dos 200 dias letivos, ela desobrigou as escolas, né, de cumprirem os 200 dias letivos. Bom, com essa medida provisória, regularizou o sistema de atividades impressas e de aulas, né, por meio do aplicativo WhatsApp, tá? E aqui no Piauí, a gente teve o decreto estadual, e por meio desse decreto estadual e do parecer do Conselho Nacional de Educação, né, o caso, o município de Parnaíba, né, publicou a portaria, que eu não consigo muito ver porque tem os comentários. Tem a portaria, né, também do município de Parnaíba, que também regularizou a situação, né, para que essas aulas elas pudessem ser veiculadas por atividades impressas ou utilizadas por meio dos aplicativos de celular, tá? Já eu começo falando das aulas na TV, certo? Bom, primeiramente vamos compreender os números e compreender como é que ficou a situação do Brasil, né, frente a esses desafios. Em 2018, né, o IBGE já havia publicado que 42% dos lares da região Nordeste não possuíam internet. Então, imagina, se nesse sistema 42% da população do Nordeste não tinha internet, né, a educação remota emergencial, ela ficou, simplesmente, ela não alcançou um número adequado, né, nesse período, certo? E aí eu trouxe o gráfico para mostrar aí para vocês, né, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade, do CETIC.br, né? E aí vocês podem observar, eu não consigo ler o gráficozinho direitinho, mas essa pesquisa é na pesquisa TIC Domicílio de 2018, depois vocês podem ter acesso aí direito. Ficou ruim aqui para eu ver. E aí nós vamos para o censo escolar. O censo escolar, ele foi muito importante, né, o censo que saiu em 2021, para a gente compreender basicamente o que estava acontecendo com a educação, né? Não foi surpresa para a gente que é professor, né, da rede pública, né, e a gente estava vivenciando o processo ali de perto, não foi surpresa, mas a gente precisa se pautar, se embasar por números,
E o que aconteceu foi que 90,1% das escolas públicas do Brasil, elas não voltaram para o presencial em 2020, né? O que aconteceu mais? Menos de 50% dos professores tiveram alguma formação para atuar no ensino remoto, né? Em 2020, e isso se alastrou para 2021. Com relação aos alunos, 17% dos alunos de rede estadual e menos de 3% dos alunos de rede municipal tiveram algum auxílio para atuar no ensino remoto, né? Aqui nós temos até um comentário aqui da Ivanilde: as crianças das escolas públicas foram bastante afetadas com o ensino remoto, né? Diante disso, muitas crianças não chegaram a ser alfabetizadas, o que pode ser feito para recuperar esse tempo perdido. Mas vamos já falar sobre isso, Ivanilde. Sobre a questão da recomposição de aprendizagem. Vocês já ouviram falar disso aí? Será que se recompõe, gente, as aprendizagens com as estratégias, né, que foram traçadas, né, para o ensino? Eu tô bem positiva daqui para frente, né? Eu estou positiva com relação a isso. Eu acho que sim, se a gente adotar as estratégias mais eficazes, né, a gente pode chegar a um bom resultado. Então, aqui, gente, tem aqui, nesse gráfico, vários países, como França, Portugal, Espanha, chegando até a Índia. A Índia, para vocês terem ideia, ela foi um dos países aqui, nesse gráfico, mostrando que teve o número de 235 dias de escolas fechadas, né? Durante março de 2020 a fevereiro de 2021. A Índia. Agora eu vou mostrar o Brasil. O Brasil, ele foi o país que teve mais dias de escolas fechadas no mundo. 287 dias, né, a média. Viu? Tá certo? Vocês ficam surpresos com isso? Estou esperando a resposta de vocês aí no chat, né? E aí nós temos aí o percentual de escolas municipais, segundo o município, que realizaram aulas ao vivo, que são as síncronas, né? Mediadas pela internet, com possibilidade de interação direta entre os alunos e o professor. Vamos ver se vocês conseguem aí localizar o Piauí, porque o vermelho, ele está dizendo que nenhuma. São os locais onde não houve nenhuma aula síncrona, né? Realizada ao vivo por meio de tecnologia digital, né? Tá bom? Vocês estão vendo aí como o norte está vermelho, né? E o Piauí, né? O Piauí está bem vermelho. Né? Dá para a gente observar aí nesse gráfico. Felizmente, mas vamos seguindo. Eu trouxe para vocês aqui um trecho de uma reportagem, né? Queria poder ler essa reportagem para vocês. Ele é um trecho de uma reportagem onde mostra que a proficiência média dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental em língua portuguesa, ela caiu de 24,5 pontos em 2019 para 2021. Ela caiu 24,5 pontos de 2019 para 2021. Né? E é nessa idade escolar que espera-se que as crianças estejam o quê? Alfabetizadas, né? Porém, o percentual de crianças do segundo ano que não sabem ler e escrever, ele dobrou, tá? Ele passou de 15% para 34%, de acordo com os dados do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. E em matemática, pessoal, 2 de cada 10 estudantes, eles não sabem somar ou subtrair. Caiu 9 pontos na aprendizagem matemática, tá bom? Certo? Aqui eu trouxe também um dado, eu gosto de anotar, que a gente chama o dado de um relatório global, né? Information Technology, não sei se eu pronunciei direito. De 2016, realizada uma pesquisa pelo Fórum Econômico Mundial, ela mostrou que o Brasil está na 133 posição entre os países com relação à qualidade da educação em matemática e em ciências.
e na apreensão de conceitos científicos. É por isso que hoje a gente tem um número de projetos maiores focado na alfabetização científica também, né? E nessa mesma reportagem aí que eu estava lendo para vocês, no quinto ano, a perda ela foi maior em matemática, com uma queda de 11 pontos em 2019, de 2019 para 2021, e o percentual de estudantes que não consegue identificar figuras geométricas nessa série aí de quinto ano, ela chegou a 38,9%, frente a 30,3% em 2019, ou seja, aumentou 8,9%. Tá bom, gente? Língua portuguesa, a proficiência caiu 7 pontos, né? Ou seja, significa cerca de meio ano letivo de aprendizagem, de aprendizado, a perca, né? Então, tanto nos anos finais do ensino fundamental quanto no ensino médio, os dados do SAEB de 2021, eles mostram que houve uma queda pequena em língua portuguesa, né, houve queda em matemática, né, houve queda em praticamente em todas as aprendizagens. E isso não é uma surpresa para a gente, né, mas é algo que a gente precisa se embasar e compreender que os números eles já mostram isso. Sabe o que é interessante? É que o IDEB, ele só não foi mais baixo, né, porque a gente não reprovou os meninos, porque não era possível reprovar. Porque o IDEB, ele se pauta no nível de reprovação e também nas provas formativas que são aplicadas, como o SAEB, né? Então, pensem bem, né, se tivesse a questão da reprovação, como era que não seria. Como é que foi aqui em Parnaíba? Bom, aqui em Parnaíba eles começaram com um projeto de atividades impressas, né? Que não deu muito certo. Muitos alunos não iam buscar as atividades impressas, né? E houve a adoção de aplicativos de mensagens para veicular as aulas remotas emergenciais de 2020 e em 2021. Muitas escolas se aperfeiçoaram e conseguiram, outras não. E aí, gente, em 2021, a gente tem uma pessoa chamada Henrique, do Professor Conectado, não sei se vocês já ouviram falar, já fizeram curso com ele, que ele foi um grande apoio para a Secretaria de Educação, isso eu posso dizer, eu acompanhei o trabalho do Henrique de perto. O Henrique, ele oferecia cursos de formação continuada para os professores, tá? E como é que eu posso dizer? Ele possibilitou o uso do Google Sala de Aula nas escolas, ele adaptou o Google Sala de Aula para ser usadas nas escolas, ele adicionou todas as escolas, adicionou os alunos, ajudou os professores, dava formação, né? Ele ficou de prontidão para poder conectar os professores no ambiente digital, né? Esse rapaz, junto com a equipe dele, né? Ele tinha uma equipe, né? E aí a gente adotou a plataforma Google Sala de Aula, inclusive a escola que eu trabalho, a escola municipal, o Kaique, ele tentou muito e muitos professores conseguiram se adequar à plataforma. Mas além da plataforma, em 2021, o município de Parnaíba ofereceu o projeto Minha Escola na TV, que foi aí que eu conheci Vanessa, aqui da FAESP, alguns professores, como a professora Cristiana Damasceno, né? E foi um momento de grande aprendizagem, grande troca, a gente se afeiçoou mais ainda às tecnologias para produzir aulas dinâmicas, né? Aulas interativas, e os professores que participaram desse projeto, eles seguiram de uma forma com maestria, pessoal, porque eram professores que não tinham, como é que eu posso dizer, não tinham intimidade com a televisão e que de uma hora para outra eles tinham que atuar como uma celebridade, né? A gente ficava ali na frente da televisão e tinha todas as indicações lá do nosso diretor, o Calixto, e foi, assim, um período maravilhoso. Eu posso dizer para vocês, assim, que eu, como participante do projeto, aprendi muito, né? Aprendi muito, foi bacana, foi bacana.
E eu espero que tenha, eu não consigo mensurar o quanto que esse projeto alcançou de público, né? Mas até hoje a gente tem essas aulas de ótima qualidade, né? No canal da Sedu, que eu também criei um canal no YouTube só para colocá-las, e foi bacana. Foi uma boa iniciativa, né? O uso a atividade nesse projeto, tá? E aí, gente, e o que que a gente vai fazer de estratégia depois disso, né? Eu não sinto assim, eu não gosto de dizer pós-pandemia, né? A gente nunca sabe. Nesse período que houve essa baixa, né, da pandemia, onde as pessoas estão voltando para o presencial, né? Eu acredito que o professor, ele passou por uma metamorfose, ele passou por uma diferenciação dos seus saberes, né? Os seus saberes pedagógicos, experienciais, né? Os saberes que a gente leva e carrega para a nossa prática docente, eles foram modificados. Eles passaram por uma mudança e o professor que realmente se afeiçoou ao ensino remoto, trabalhou, tentou aprender, ele não vai voltar ao mesmo, né? E para o Brasil, né, a pergunta é, será que o Piauí foi o estado mais afetado? A Ivanilde pergunta. Eu não consigo te dizer, Ivanilde, se o Piauí ele foi o estado mais afetado, mas que a nossa educação ela já tinha grandes problemas e ela só agravou os problemas, essa é uma grande verdade, né? Uma grande verdade. Eu trouxe para vocês uma experiência de Sobral, para vocês verem um ponto fora da curva, né, de um município que conseguiu enfrentar o período pandêmico no contexto educacional e ser modelo, posso falar assim, mais ou menos isso. Mas entre as estratégias que foram adotadas em 2021, uma delas foi muito plausível, foi muito importante, que foi a lei da conectividade, né? A lei 14.172, que por muita força ela passou lá no Congresso e ela destina 3,5 bilhões a estados para a compra de pacotes de dados e dispositivos portáteis para os alunos. Isso vocês sabem que nós aqui, pelo menos do município, não tivemos. Isso é verdade. Isso foi em 2021, mas agora a gente já tem escolas com internet, sim. Né? Pelo menos a escola que eu trabalho tem internet, tá? Tem internet em todo o prédio, e a pretensão é que todas as escolas do município tenham internet. Justamente porque agora há pouco o município adotou a plataforma, né? A plataforma PEG, que é uma plataforma de gestão, né? Enfim, além dessas estratégias, eu falo de recomposição de aprendizagem, recomposição das aprendizagens, né? O que o nosso município, o que os outros municípios estão fazendo para esse processo de recomposição das aprendizagens, né? E aí eu trouxe um exemplo, né, que é de Sobral, que foi uma cidade de destaque em alfabetização, e ela está organizando um trabalho de recomposição de aprendizagens, né, no pós-pandemia, que é um trabalho que a gente precisa olhar, entender se está dando certo e copiar, galera. A ideia mesmo é isso, a gente tem que copiar o que é bom, né? Porque o que Sobral é, né? Bom, o Sobral, no sistema de avaliação de educação básica, ele aumentou a nota dele de 2005, de 4,9 para 2017 a 9,1, tá, gente? A média nacional é 5,6. Vocês sabem disso, né? No ano de 2000, gente, Sobral alfabetizava, os alunos aprendiam a ler, 49% desses alunos aprendiam a ler, né? Em 2004, ele conseguiu atingir 92%, né? O Sobral foi dos municípios que alcançou o primeiro lugar no índice de oportunidades da educação brasileira, alcançando uma nota de 6,7, tá? Certo? Então, isso é o básico. E aí, entre as estratégias de recomposição das aprendizagens agora, nesse ano e no ano passado, eles estão oferecendo apoio pedagógico, atendimento individualizado, formação continuada,
avaliação constantes. E eu gostei de colocar, eu coloquei até a lei que viabiliza isso aqui, ó, o acompanhamento de psicólogos. A gente tem uma lei que foi aprovada em 2019, a Lei 13.935, né, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia, né, e de serviço social na escola. E eu posso dizer a vocês que foi um dos serviços mais necessários e mais que a gente mais precisou no ano de 2022 na escola presencial onde trabalhei, né? A gente tinha uma quantidade muito grande de jovens, né, que estavam sofrendo por problemas psicológicos, né? Ansiedade era o mais comum, né? Eu chegava a chamar SAMU para poder resolver o problema, porque nós não tínhamos subsídios, a gente não tinha o que fazer, né? E esses meninos tinham que se dirigir ao posto de saúde para poder conseguir a psicóloga. A gente não tinha psicóloga de plantão ali na escola, não, tá? Essa é a verdade. E sabendo que existe uma lei que viabiliza isso, é algo que a gente tem que levar para frente e colocar esse acompanhamento de psicólogos constante dentro da escola, né? Não é isso? E isso é também uma das estratégias para recompor a aprendizagem. É cuidar da saúde mental dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Até porque no período pandêmico da Covid, a gente teve criança que ficou órfã, perderam os pais, perderam os tios, né? Ou ficaram muito doentes. E tudo isso leva em conta, né? Agora que a gente está na era da, da, da educação emocional, né? Onde a gente conversa mais sobre esse assunto cada vez mais, tá certo? Então, aí tem um artigo da revista Nova Escola, se vocês quiserem ter acesso também, é um artigo bem bacana mostrando como é que Sobral está fazendo nesse processo de recomposição de aprendizagens, né, no município. Quais são as estratégias que eles estão utilizando. Agora, nesse período pós-pandemia, eu não gosto de dizer assim, teve o ponto positivo. Não, não houve nada de positivo, não, mas houve aprendizagem. E uma delas é que o professor agora de escola pública, ele está sim procurando aprender e conhecer mais sobre as ferramentas tecnológicas, né? Existe uma enorme quantidade de ferramentas tecnológicas que ficaram disponíveis e que foram importantes no período pandêmico e que podem ser, né, podem continuar sendo importantes no processo de ensino-aprendizagem, né? Eu trouxe aqui para vocês alguma, lógico que seria um tema para uma nova palestra, um novo minicurso, algo que a gente tivesse mais tempo para conversar sobre cada uma, né? Lógico. Mas eu trouxe algumas aqui para exemplificar para vocês. A Khan Academy, gente, essa ferramenta, ela é bem bacana, anotem aí, né? Depois visitem ela para vocês verem. Ela é grátis, né? Vocês conseguem fazer o cadastro, ela é um tipo de ferramenta tecnológica, se eu não me engano, não sei se ela é um repositório, né, onde a gente consegue, dentro dela, ter acesso a outros aplicativos, né, e dentro dela a gente consegue ter atividades, exercícios, interação das diversas disciplinas, português, matemática, ciências, e todas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Bem bacana, tá? Uma outra ferramenta que eu usei muito na época do Aulas na TV foi o Prezi, né? Ele produz uma apresentação em slides bem interativa, bem diferenciada, né? O Petacult foi muito utilizado também, principalmente pelos alunos da residência pedagógica, né? Eles que apresentaram esse aplicativo onde você faz uma apresentação em 20 segundos. Imaginem aí, né? É uma apresentação em 20 segundos, onde oferece informação e agilidade, né? Outra ferramenta, aqui está meio que cobrindo aqui meu slide, mas eu acho que eu coloquei aqui, estou tentando lembrar, não consigo lembrar, porque tem uma mensagem lá em cima do meu slide. Enfim, existem diversas ferramentas, né, que foram utilizadas durante o período pandêmico e que elas
precisam, né? Elas precisam ser resgatadas e precisam continuar a serem utilizadas nesse período pós-pandemia, porque elas são importantes, né? Elas interagem diretamente com o aluno, elas oferecem um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, mais interativo. E essa daqui é o Programa Estatístico e Gestor Escolar, né? O PEG, que foi adotado pelo município de Parnaíba, né? E aí a gente tem essa plataforma onde a gente vai, todos os professores foram cadastrados e nós vamos fazer o controle de faltas dos alunos, né? Nessa plataforma, é onde vamos postar os nossos planejamentos, né? Que a coordenação pedagógica vai conseguir acompanhar mais o, o, o trabalho do professor por meio dessa ferramenta, né? E aqui eu trouxe uma enorme quantidade de aplicativos, né, e plataformas que são ótimas para o trabalho do professor e que foram conhecidas durante o período pandêmico, né, e não podem deixar de serem utilizadas, né, no momento atual também, tá bom, gente? Trouxe para vocês aqui também a minha bibliografia, o que a gente utilizou durante essa conversa, durante essa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa conversa aqui sobre os impactos da pandemia, né? Estou aqui aberta para as discussões, dúvidas, perguntas, no que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição, tá? Que riqueza, professora Bruna. Que informações maravilhosas. Tem até já professores pescando aqui os aplicativos para ensinar na sala de aula para os seus alunos, está vendo? Como as Olha informações isso, aí são assunto para um próximo excelentes. encontro, professora. Professora, tem algumas perguntas que você já fez até algumas no próprio chat, né? Respondeu, mas vamos aqui. O MJ Santos, ele pergunta qual o maior desafio dentro do ambiente do setor educacional, dentro da educação, que você já teve e que nós, professores, podemos também passar. Professora, eu posso dizer que o maior desafio é a infraestrutura. Para mim, Uhum. eu, eu como professora do ensino público, vejo como o maior desafio a infraestrutura. Eu já não vejo mais a questão da remuneração, eu não vejo a questão do público, da comunidade. Eu acho que a gente precisa de muito mais infraestrutura tecnológica, física, né? Conforto térmico, uma coisa que a gente não tem nas escolas públicas, enfim. Realmente, professora, a gente passa por esse processo desafiador dentro do ambiente educacional, né? Nós sabemos que N realidades dentro de várias escolas, sem precisar ser vista, né, com novas políticas, com novos procedimentos, principalmente financeiros, dentro desses ambientes, né? Nós sabemos que não basta somente a ação do professor, mas é um conjunto Todo um grande conjunto. para que realmente a eficiência educacional seja realizada. Outra pergunta aqui é do seu Antônio, né? Ele lhe pergunta o seguinte: como você avalia a capacitação dos professores da educação da rede pública? Eu digo o seguinte, Antônio, que os professores, eles buscaram, sim, eles buscaram formação, eles participavam de minicursos, de cursos, eu via que às vezes o Henrique entrava ao vivo para poder tirar dúvidas, e eu via aquela vontade dos professores realmente de se afeiçoarem às ferramentas, de aprenderem, a gente tem a maioria nisso, entenderam? Agora eu vou replicar uma frase de Antônio Novoa, e ele dizia o seguinte, que a formação continuada, ela só é possível se ela acontecer dentro da escola, viu, professora Silvia? Quando eu falo isso, eu já volto para o meu maior desafio, é a infraestrutura. Como é que as secretarias de educação, elas podem oferecer um sistema de formação continuada dentro da escola? É quando ela possibilita, quando ela dá condições, né? Eu gosto de dizer que as oportunidades
elas são essenciais. Eu não vejo como meritocrático o professor que vai atrás, porque eu passei num doutorado, é por mérito meu, né? É porque eu consegui, não, é porque eu tive mais oportunidade, né? Eu consegui, você agarra as oportunidades. Não, eu não agarro. Eu tive realmente, elas passaram aqui, eu consegui, porque eu tive oportunidades. Mas existem professores que vivem uma realidade diferente. Eles dão aula em vários lugares. Eles dão aula no estado, no município. Mas eles deviam deixar um emprego. Você não sabe a realidade financeira de ninguém, né? Essa é a verdade. E que o professor que precisa estar se desdobrando em vários empregos é porque ele precisa de uma remuneração para poder sustentar a sua família. Se a SEDUC, se o Estado, eu digo SEDUC como Estado e município, eles querem dar condições para o professor ficar só na escola deles, eles deveriam dar infraestrutura, né? E a infraestrutura, ela inclui isso, formação continuada dentro da escola, né? O governo federal, ele já proporciona aí, por exemplo, programas de formação inicial, que engloba a formação continuada, que a gente chama de residência pedagógica, PIBID. A gente precisa de mais bolsas de residência para preceptores, mais bolsa de PIBID para supervisores, onde a universidade ela está constante ali dentro da escola. A gente precisa de formação continuada com contrapartida do município, onde o professor é retirado da sala de aula para ir assistir curso, para fazer formação, né? E isso tudo está dentro da infraestrutura, né? Eu acho assim. Realmente, professora, eu sou uma defensora, né, da formação continuada, tanto é que minha temática, a minha dissertação foi voltada a essa temática, e a gente vê essa necessidade que nós, professores, temos que lutar sempre por uma formação, por tipo dessas formações, que elas não podem ser deixadas de lado, né? Outra pergunta aqui, realmente, outra pergunta da Graziele, mediante a todos esses desafios que a classe que a gente passa, né, os nossos professores, tanto municipais como estaduais, qual é a classe mais prejudicada? Você quer que eu diga mesmo? São os alunos. É Isso. a Eu também comunidade. pensei, viu, professora? Na hora que da pergunta, eu digo, o mais prejudicado é o aluno. São os alunos, Porque gente. o que a gente pode fazer, não sei se você percebeu, professora, mas os professores foram heróis nessa pandemia, o reinventar, né? Não é nem reinventar, mas o adaptar-se a esses desafios e essas novas perspectivas foram desafiadores para nós. Teve um momento que realmente a gente precisou, sim, aquietar o psicológico, porque não estava dando mais nem para ligar um computador, para que a gente pudesse ter o acesso aos nossos alunos. Nós, professores, também sofremos nesse período. Foi um período realmente de fortalecimento da nossa prática, né? Porque nós sabemos que muitos de nós não tinham esse hábito do uso da tecnologia, dessas metodologias ativas, pelo contrário, são até contra. Muitos professores eram contra o uso dessas realidades tecnológicas dentro de sala de aula, e aí, vindo uma pandemia, a gente viu a necessidade, sim, dessa adaptação, não, mas desse entrelaçar tecnológico, que já vem, sim, dentro da Base Nacional como Curricular, como uma competência, é uma competência, sim, a ser desenvolvida dentro do ambiente educacional, e nós, professores, não podemos nos desviar dessa realidade, né? Outra Verdade. pergunta aqui é da Ivanilde, que você já respondeu dentro da sua fala, né? Que se o Piauí era um estado, que foi um dos estados mais afetados relacionado a essa pandemia, mas a gente sabe que não só foi o Piauí, né? Teve vários estados que foram afetados, principalmente as crianças, né? Tanto é que hoje a gente já tem essa nova realidade da busca ativa, né? Os alunos fora da escola, com essa adaptação de não estar dentro da escola, não querem mais tem que se adequar novamente ao ambiente escolar.
e aí se busca esses alunos dentro das residências, aonde for, para que retornem para as escolas. Isso é uma realidade, né, É, conhecida hoje com esse programa de busca muita ativa. Então, gente ver realmente, isso. né, professora, é um ponto ainda que muitas escolas precisando ainda de alunos para que se forme uma sala de aula hoje, precisamos ir atrás dos alunos. Então, é uma readaptação e uma busca constante dessa educação de qualidade. Eu costumo dizer o seguinte, que a educação, sim, ela é desafiadora, mas ela tem várias perspectivas de mudança. E principalmente nós, professores, entrarmos dentro dessa realidade hoje, com essa vontade, com esse desejo, com esse entusiasmo de transformar. Porque não adianta, até pode ter a instituição querer dar, mas eu, como professor, tenho que estar aberto a receber, né? Sim. Porque nós temos um papel importante, nós temos um papel fundamental dentro desse ambiente. Então, por mais que os alunos busquem informações, celulares, tablet, Google, mas nós, professores, somos, sim, necessários. Nós temos a nossa função, nós temos a nossa missão. E é, adequado até hoje, né, com essa nova busca do concurso, que eu falo muito para os nossos alunos. Só façam realmente se vocês se sentirem, né, entusiasmados a serem professores de sala de aula, a serem professores daquele de transformação, aquele que realmente quer fazer o diferencial. Não é, professora? É verdade. Eu vi uma das perguntas aí, professora, eu não deixei de ler, da Juliette, ela perguntando como é que ficou a educação especial nesse período. Eu fiquei, me tocou muito esse período pandêmico com relação à educação especial, né? Eu tive uma experiência pessoal, né? E também, porque eu também até escrevi um trabalho, um projeto para submeter também um dos. Gente, olha, eu tentei doutorado em todo canto do Brasil, logo dizendo para você, porque eu estava louca, querendo entrar em alguma área da educação, já que meu mestrado era em área de bancada, era biotecnologia, eu queria ensino, educação, porque eu gosto muito da área. E aí eu conheci um dos tópicos que eu achei muito interessante, que é o desenho universal para a aprendizagem, né, o DUA, que ele é uma abordagem americana, né, e que está sendo estudada, né, e tentando a aplicação aqui. É uma abordagem para a inclusão, a educação inclusiva. E o que eu me deparei esse ano de 2022 me deixou assustada, alarmada, e eu digo logo a vocês, é um tema que a gente tem que estudar. A gente precisa, nós professores por área, eu que sou professora de ciências, os pedagogos, a gente precisa se afeiçoar à educação inclusiva, porque a gente vai ter, se está aumentando o número de alunos com eu não gosto de falar de deficiência, eu chamo de condição. Se nós estamos cada vez mais abarcando alunos com diferentes condições. E o que está acontecendo é que o professor, ele precisa acompanhar o manejo dessas condições e tentar desenvolver um processo de ensino que não é necessariamente individualizado, mas ele tem que ser democrático, né? E a pandemia, ela mostrou isso, que você precisa desenvolver um processo de transferência de informação, porque a gente nunca vai dizer que a gente está transferindo conhecimento, está oferecendo conhecimento, porque depende muito de quem está recebendo. A gente precisa democratizar a nossa fala, a gente precisa democratizar o nosso planejamento de aula, né? A pandemia nos mostrou isso, e o ano de 2022, na minha vivência na escola onde eu trabalho, que é a maior escola do município, eu posso dizer a vocês que o número de alunos com condições diferenciadas, ele aumentou gritantemente. Todas as salas a gente tinha algum aluno com uma condição diferente, onde ele precisava de um atendimento especializado. E a gente não tem pessoal para isso. Estudem, alunos, vocês que estão aí, né? Se afeiçoem com a área e tentem se especializar nessas condições, porque é isso que o mercado educacional, eu digo logo também, porque, né, é o mercado da educação também, né? Ele está precisando.
o contexto educacional atual, ele está realmente precisando de profissionais mais, que estejam mais atentos, né, mais sensíveis às condições das pessoas, né, eu digo assim, é isso. Que lindo, professora. Realmente, a sensibilidade. Tivemos aqui uma fala de uma live uma vez com a professora Vanessa, que ela fala: temos que ver as possibilidades. Então, encerrando aqui, professora, um agradecimento imenso da sua participação, da sua vivência, da sua experiência. Eu sei que o tempo é curto para tanta riqueza de conhecimento que você tem e por você ter esse desejo de todos nós conhecermos um pouco também a sua realidade, porque, como a gente fala muito, o conhecimento que é compartilhado, ele é enriquecido com novas informações, com novos debates, com novas temáticas, e realmente essa inclusão ela é necessária hoje para todas as áreas, não somente porque muitos falam, muito voltado para a educação infantil, voltado para anos iniciais, mas a gente fala que os nossos alunos, eles crescem, eles vão para as outras áreas, para os outros anos, então todos nós, dentro desse ambiente educacional, temos que ver, temos que ter esse olhar incluso, esse olhar. Eu sei que a gente não pode abranger tudo, né? Porque são muitas coisas, são muitas realidades, mas que a gente esteja aberto, sim, a pelo menos entender o que vem ser cada um aprende da sua forma, cada um tem a sua possibilidade. E é nós, mediando esse sentimento, que a gente possa assim, mudar essa educação hoje no Brasil, né? Uma educação brasileira voltada realmente para o ser humano, para a vivência da cidadania, para a vivência do amor em si, né? O amor que se volta para aquilo que você faz, porque realmente não é fácil. Não vamos dizer que é fácil ser professor, estar professor não é fácil, mas se você está onde você deseja, com certeza você vai procurar meios e caminhos para facilitar o seu trabalho. Mais uma vez, a FAESP agradece muito a sua participação. Desejamos ver aqui, ouvir a sua fala final, professora, e que as próximas você esteja também aberta ao nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada, professora Bruna. Foi um prazer estar aqui com você. Gratidão, enorme gratidão por todo esse conhecimento. O pessoal que estava aí assistindo gostou bastante, todo mundo comentando muito. E a gente vai deixar aqui o convite aberto para a próxima jornada, você como doutora já conosco. Olha aí! Certo? E agora eu vou fazer aqui o sorteio, se a professora Bruna quiser ficar na live, se quiser sair, eu não sei. Você escolhe, professora. Vou acompanhar pelo YouTube. Não estou Tá. aqui. Certo. Gente, eu agradeço demais o convite, agradeço o acolhimento, agradeço a organização, né? O quanto vocês foram solícitas, o quanto foram organizadas, o quanto a faculdade está de parabéns pelo trabalho, né? Pelos alunos. Amei as perguntas. Eu vi uns comentários, alguns dizendo que gostaram da palestra. Que bom, eu fico muito feliz mesmo, porque, né, a gente poder oferecer, né, algum tipo de experiência para engrandecer o aprendizado de vocês é uma honra para mim, tá? Eu fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Fiquem em paz, fiquem em Deus, né? E fiquem com Deus e tudo de bom. Né? Aproveitem bem, gente, essa jornada, para vocês, né, saírem daqui diferentes. A gente nunca sai igual depois de um aprendizado. Só para me presentear aqui, a gente vai lhe dizer quantos estudantes estão aqui com você, lhe ouvindo, tá bom? Parnaíba. Não passou. Professora, para você ficar mais feliz e dormir hoje maravilhada, olha o tanto de pessoas, cidades que estavam ouvindo. Parnaíba, Caxingó, Caraúbas, Buriti, Araioses, Santa Quitéria, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Cacocal,
no Rondônia, Rosário, na Argentina, Olha Cidade que do chique. México, no México, Piripiri, Cocal, Teresina, Cocal dos Alves, Luiz Correia, Ilha Grande, Bom Princípio, Viçosa, Ubajara, Recife e Barreiros, em Pernambuco, João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, Corrente, Barras, Caxias do Maranhão, São Bernardo do Maranhão, Dourados, no Mato Grosso do Sul,